Estamos ao vivo no Facebook. Ao longo do encontro aqui, quem puder compartilhar, quem tiver Facebook puder compartilhar, mais gente pode entrar. Apesar que tem muita gente que não gosta de entrar no Zoom e prefere ver no Facebook. Tudo bem, sem problemas. Podemos começar? Sim, claro. Como é que eu comparo? O Rabi Yoshua, filho do Rabi Hanina, disse: certa vez uma criança arrebatou o melhor de mim. Eu viajava e me encontrava diante de uma encruzilhada. Vi então um menino e lhe perguntei qual seria o caminho para a cidade. Ele respondeu: este é o caminho curto e longo, e este, o longo e curto. Tomei o curto e longo e logo deparei com obstáculos intransponíveis de jardins e pomares. Ao retornar, reclamei: meu filho, você não me disse que era o caminho curto? O menino respondeu: porém, eu lhe disse que era longo. Na trilha da sobrevivência,
A mesmice, muitas vezes, é o caminho curto, o mais simples, e que tem os custos mais elevados, longo. Ir pelo caminho mais simples e mais curto é uma lei evolucionista. Certamente os corpos se movem na direção mais imediata e curta. Em nosso dia a dia, sabemos muito bem quais são os processos curtos e quais são os longos. Fazemos também nossas opções por padrões que optam pelo curto. Mas nossos mecanismos de detectar se são curtos longos ou longos curtos existem e sempre estão aí para apontar novos inícios, por exemplo, de relações de trabalho, amor ou amizade. A coragem está em ouvir o menino das encruzilhadas. Ele, com certeza, alerta para ambas as possibilidades de caminho. Este menino das encruzilhadas é a alma. Se você estiver diante de uma encruzilhada, lembre-se do menino e preste atenção para não ser seduzido pelo corpo por um caminho curto. Lembre-se de que a paz está primeiro com quem vem de longe. Por onde nós vamos, com certeza tu está. Caminho que faz caminho, peregrino de Emaús. Sem conhecer-te, quiçá, sempre, porém, sendo tu. Como um fogo nas entranhas, mesmo quando não é luz. És luz. Pedro Casaldáliga. Cada estrada em que eu andei, eu pensei daria certo. Toda a terra em que habitei terminou em um deserto. Quando Deus achou-me em trevas, disse: haja luz. Quando Deus achou-me em guerras, disse: haja paz. Quando Deus achou-me em negras nuvens de tribulações, fez nascer um arco-íris no céu do meu coração. Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Cada estrada em que eu andei, eu pensei daria certo. Toda terra que habitei terminou em um deserto. Quando Deus achou-me em trevas, disse: haja luz. Quando Deus achou-me em guerras, disse: haja paz. Quando Deus achou-me em negras nuvens de tribulações, fez nascer um arco-íris no céu, no meu coração. Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber.
povo caminha de pé no chão, entre as veredas e montes, buscando a redenção. Onde ela estará? De onde virá? Grita e clama querendo escutar. Na brisa do vento, no verde do chão, no pão do dia a dia, em nossa emoção, no trabalho em fadiga e em toda preocupação. Anuncia e responde a nossa redenção, que em toda a vida presente está, não em um credo, capela ou religião, mas em todo o pulso, ar e sonhar. Anuncia e responde a nossa redenção. O povo caminha sem medo de ir. Desça sobre nós e nos proteja nesse contínuo caminhar, e que tua presença, fácil ou difícil de se ver ou sentir, seja a energia e o calor para continuar. Vera Lúcia. Dá-me forças, ó Senhor, para te seguir quando difícil for. Eu já não mais queira revidar quando outro meus direitos usurpar. Pois o mal que eu não quero, muitas vezes vou fazer, mas o bem que eu desejo, esse não, miserável homem que sou, mas dou glórias a Cristo Jesus, meu Salvador. Somente tens o poder. Vem me socorrer. Tu conheces o meu coração. Como quero te seguir, ó, dá-me direção. Pois o mal que eu não quero, muitas vezes vou fazer, mas o bem que eu desejo, esse não. Quão grandioso foi teu amor, ó Salvador, ao morreres por mim, pecador. Quão grandioso, quão grandioso.
Como um momento de reflexão, os textos da liturgia até aqui caminharam, e desculpa fazer essa conexão de verbo caminhar com a ideia de caminho. Durante tudo isso que a gente fez aqui, minha ideia foi falar sobre propor uma liturgia do caminho. Ela ainda está longe de estar pronta, eu acho que a gente vai remexendo e mexendo nela até ela ficar melhor. O texto que a gente propõe para leitura é um texto que, por si só, já diz muita coisa, não é? Mas prestem bem atenção. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Coisa de 11 quilômetros, mais ou menos. Eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos, em outra versão também traz, ora, nós tínhamos a esperança de que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então,
se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Eu olho para essa história e eu fico comovido todas as vezes que a leio, porque ela traz essa imagem tão significativa do partir do pão, do estar à mesa, e revela, pelo menos de cara, que estar à mesa e ter o pão partido, compartilhado à mesa, é um dos sinais da presença de Jesus. E vai ser sempre assim. E hoje, novamente, a gente não só celebra por meio de canções, de reflexões, de leituras, de orações, de momentos de silêncio, o partir do pão, o partilhar do pão. O momento da gente estar junto é marcado por é marcado pela celebração também do pão e do vinho. Mas esse texto também me chama a atenção porque e eu fazendo as conexões com os textos que a gente propôs nessa noite para a gente pensar um pouco, desde desse momento de encruzilhada, dessas escolhas de caminhos que às vezes a gente tem que ter, e de quão importantes são esses momentos de encruzilhada e saber ouvir a alma, saber perceber por onde a gente devia caminhar e que é preferível tomar caminhos longos e curtos do que curtos, longos. Porque fugir da mesmice, encarar o diferente, encarar o novo, é como diz uma letra do Teatro Mágico, saber que é dom recomeçar, uma das partes da letra diz isso, é dom poder recomeçar, né? E que às vezes a gente se esquece, às vezes a gente simplesmente ignora. E essas escolhas de caminhos diferentes ou de caminhos fazem exatamente a gente parar para pensar um pouco sobre mudanças, sobre possibilidades de mudanças. E fazendo essa leitura, eu percebo que o texto que a gente acabou de ler também tem esse quê de mudanças, e são muito fortes dentro desse texto. O texto contém um item de ironia, em termos de linguagem, de figura de linguagem. A ironia presente nesse texto está exatamente nesse encontro inusitado e desconhecido de Jesus, e na fala dele, ele sendo o ressuscitado, ele sendo o personagem principal da história que estes dois homens comentavam entre si, entristecidos pelo caminho, e que ao entrar esse Jesus, essa terceira pessoa na história, pergunta por que vocês estão tristes, o que vocês estão tão preocupados que vem tratando desse assunto no meio do caminho. E eles fazem aquela pergunta que para nós parece até engraçada, e ela tem mesmo esse caráter de ser engraçado, mas é irônico também a resposta de Jesus. Será que você é o único que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias ali por Jerusalém? E Jesus, como sabedor de todas as coisas, sendo ele mesmo o alvo e o cerne daquela conversa, diz: que coisas? Essa é a parte irônica do texto,
e que, se a gente parar para pensar, quão pouco eles falam a respeito de Jesus e quanto tempo gastam falando do sofrimento de Jesus, das injustiças que Jesus sofreu na pele por falar o que falava, por agir como agia. O texto, para mim, traz esse momento de convergência, de encruzilhada, quando são levados para uma outra conversa, para olhar sob nova perspectiva, e quando parecia que tudo ia continuar sendo a mesma coisa, toma uma decisão de: ei, você não quer vir conosco? Já está tarde, o sol já foi embora. Eu fico imaginando que 11 quilômetros para se caminhar, e a gente pode até imaginar essa estradinha levando essa para fora de Jerusalém, talvez um pequeno vilarejo ao lado de Jerusalém, mas que demora 11 quilômetros, sei lá, coisa de 3 horas, mais ou menos, 4 horas, quem sabe, não sei, depende do passo de cada um, depende do nível da conversa que estava tendo, depende das paradas que tiveram de fazer para talvez pensar, mas algo que foi exatamente quando Jesus tinha acabado de explicar para eles algumas coisas, ou fazê-los olhar sob novas perspectivas, que eles o convidam, e é a partir desse convite que coisas novas acontecem. Talvez eles pudessem seguir cada um o seu caminho, como tanta gente fazia, como tanta gente que caminhava junto para não sofrer assaltos e etc. E de repente, tchau, vai com Deus, ou continue indo com Deus, e a gente fica por aqui, está tudo acabado. E de repente esse convite parece para mim uma encruzilhada. Mas essa estrada é uma estrada incrível. Ela é incrível porque ela é uma estrada que começa como estrada de fracassos. Ela é marcada por ser uma estrada de fracassos, um caminho, uma caminhada de fracassos, de gente que saiu de onde estava e se dirigia a uma nova cidade, e aqui não diz se estavam indo para ser o que eram antes, não estava dizendo se estavam dispostos a simplesmente tocar a vida como era antes, mas é uma estrada que deflagra para a gente alguns sentimentos, e sentimentos muito importantes para a gente talvez refletir nessa noite. A primeira coisa que esse texto mostra para a gente é essa saída, de Jerusalém, esse ir embora de lá, e ir embora de lá carregando algumas coisas. A primeira delas é um desapontamento. E um desapontamento causado por uma visão errada das coisas. Vejam que, ao longo desse texto, eles dizem assim: a gente tinha esperança de que ele fosse alguém, fosse o Messias, fosse ele o tal. A gente tinha essa esperança. E essa frase revela tanta coisa. Revela como eles olhavam para Jesus. A primeira frase diz que eles olhavam para Jesus como se fosse um varão, um profeta, poderoso em obras, em palavras, diante de Deus, do povo. E isso revela um olhar. E a forma como olhavam para esse Jesus era desse jeito, era o máximo que eles conseguiam enxergar nele. Mas o outro lado é também que tinham esperança de que ele fosse alguém, e tinham esperança, e essa esperança morreu quando Jesus morre na cruz. E isso revela para a gente que na cabeça deles, assim como da grande maioria das pessoas, e talvez dos seus discípulos, aquela entrada triunfal ficara um pouco destoante de quem ele era. É quase como se dissessem assim: puxa, a gente achava que ia ser diferente, de que ele
teria um controle, um poder, tamanhos, e que assim, simplesmente, assim como a gente esperava um poder messiânico lá dos reis de antigamente, das profecias que a gente andou lendo, das expectativas que a gente andou nutrindo, e de repente a gente olha para Jesus e ele vai calado, preso, ele é injustiçado. E caramba, parece que nenhum exército do céu desceu para proteger Jesus nessa hora. Então, que pensamentos e que expectativas eram essas que a gente nutriu ao longo de tanto tempo? A gente tinha esperança de que fosse ele. A gente tinha esperança de que nada disso fosse acontecer. A gente tinha esperança de que quando a gente entrasse em Jerusalém, ou que quando a gente visse Jesus entrando em Jerusalém, uma revolução aconteceria, mas uma revolução do jeito que a gente aguardava. Império Romano desabando, poderes e potestades sendo destronadas, e tudo acontecendo de um jeito que nosso povo, a nossa liberdade, a nossa justiça enquanto povo fosse alcançada de novo e que Deus novamente olhasse para nós. Mas a gente esperava que Deus olhasse para nós desse jeito, nesses moldes. E a gente teria certeza de que Deus estaria conosco se essas coisas acontecessem, mas a gente esperava que fosse ele, mas deu tudo errado. A gente ficou lá alguns dias, e pareciam alguns dias de paz, mas não só de paz, porque a gente não tinha briga e guerras. A gente tinha guerras internas e brigas externas. Quando a gente viu esse Jesus chicoteando gente no templo, ai, que coisa maravilhosa! A gente pensou assim: uau, agora vem um cara que vai botar ordem no negócio, que vai colocar contra a parede todas essas injustiças e a gente vai ser liberto dessas coisas. Ele vai falar, a gente sabe aquela ideia de gente atrás de alguém e que está fazendo um monte de coisas e de repente a gente sente em paz, tanta paz de estar atrás de um cara como esse e de repente, na virada de noite, ele é preso. No dia seguinte, aparentemente, e como dizem os evangelhos, calado, assume ou recebe todas as acusações e não tem uma palavra de defesa. E no dia seguinte, ele está crucificado. E a gente ali olhando, embasbacados, vendo aquela cena e dizendo assim: o que é que aconteceu? O primeiro sentimento é esse de frustração. A gente tinha esperança de que fosse ele. Mas o segundo outro sentimento desse texto também, e nas entrelinhas, guardadas pelas palavras preocupações, e essa troca essa rapidez de sair de Jerusalém, talvez escondam esse medo também. Esse medo de permanecer lá. Uma das frases é como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E é claro que a gente não aguentaria isso também. Se a gente ficasse lá mais tempo, todo mundo sumiu e a gente ficando lá andando de bobeira, talvez a gente pudesse ser tratado do mesmo jeito e talvez a gente sofresse as mesmas represálias, as mesmas injustiças, e a nossa vida acabaria com aquele em quem a gente esperava. Era assim. Mas tinha mais um outro sentimento. Era um sentimento meio que de confusão, um sentimento meio que não resolvido. A gente soube também de algumas mulheres que foram até o túmulo, viram aquele lugar vazio, viram anjos, conversaram com eles, e a gente não tem certeza dessas coisas, a gente simplesmente, no meio de tudo isso, era hora da gente sair. A gente está nesse caminho aqui, indo para Emaús, e a sensação que a gente tem é que a gente entendeu tudo errado. A gente acreditou na pessoa errada, a gente quase perdeu a vida por causa de uma pessoa errada, e a gente está
enxergando só confusão no meio dessa história toda, porque ainda tem história de mulheres contando o que viram e a gente não consegue, supera, vai além daquilo que a gente consegue dizer como lógico, como possível. Enfim, não dá. Essa estrada parece no começo uma estrada de gente fracassada, de gente que se sente fracassada, de gente que tinha esperança e que julgava ter encontrado o foco de suas esperanças e de repente viu todas elas jogadas no lixo. Ou então, pregadas numa cruz. Mas Jesus também, num momento de encruzilhada de caminhos, ainda que não tivesse nenhum físico, nenhuma encruzilhada física, a conversa chegou numa encruzilhada. Jesus talvez pudesse dizer assim, puxa vida, que história mais triste essas que você nos conta. Realmente, uma história desalentadora. É capaz mesmo que os sentimentos que vocês nutriram, eu entendo. Eu fico pensando, eu entendo o que vocês estão falando. Eu entendo o que vocês estão sentindo. É algo extremamente triste, é revoltante até. Mas Jesus, como encruzilhada de conversa, toma um outro rumo. E ele diz e faz uma pergunta, mas espera aí, não era assim que estava escrito? E aí, é claro que o texto não fala para a gente como é que foi essa conversa. E é muito difícil a gente ficar levantando suposições de que textos Jesus tenha citado, de que trechos Jesus tenha rememorado com eles, se é que eles podiam rememorar alguns textos bíblicos, lembrando que essa facilidade ou dificuldade de alguns é mais recente, essa possibilidade de ir ao texto, de gravar o que o texto está dizendo, de decorar ou memorizar esses textos, é alguma coisa mais nossa, e que todas as vezes que a gente lembra de Jesus abriu as escrituras, ou então Jesus citou as escrituras, a gente não pode se esquecer que a extrema maioria daquelas pessoas eram pessoas iletradas. E aqui, é claro, eu não estou dizendo que não têm cultura ou condições de entender. Não, eu estou dizendo que aquilo que elas provavelmente lembravam ou sabiam de algum texto tinha também um outro viés, que era a interpretação que tais textos eram dados ou a eles tinham sido dados nas conversas nas sinagogas, junto com os rabinos, junto com os mestres. Ou seja, aquilo que muitas vezes a gente diz, não, eles entendiam o texto de tal forma. Então, talvez fosse consenso por conta dessa explicação corrente de muita gente, principalmente dos rabinos e mestres. Mas o texto diz que ele começou por Moisés, ou seja, começou pela Torá, depois foi para os profetas, e então falava do que constava nessas escrituras. O texto não diz para a gente como é que eles reagiram a essas explicações. Dá para ver que a conversa ficou ali. E é claro que eles talvez estivessem percebendo que, puxa, parece que tem alguém que conhece mais do que a gente. Ou então que, pelo menos, tem uma perspectiva diferente da gente. Perspectiva. E é aí que aquele caminho de frustração, de derrota, começa a se transformar. Porque quando novas perspectivas são dadas, é possível encontrar ou reencontrar esperanças perdidas.
E eu fico pensando que essa grande beleza do texto vai caminhando e parece que até aqui o que essa conversa toda gerou não foi outra coisa senão um convite para que essa pessoa, de perspectivas tão diferentes, de perspectivas tão inovadoras e tão reconfortantes, simplesmente ficasse com eles, não fosse adiante, não seguisse seu próprio caminho, mas que trocasse o seu caminho para ficar com eles. Embora a gente não tenha nenhuma fala de Jesus dizendo ou convencendo eles de que aquela perspectiva estava errada, talvez o simples fato de ter uma perspectiva positiva, diferente sobre aquilo, fizesse com que eles se sentissem menos frustrados, menos desconsolados, menos desolados, e o convidassem. E o convidassem para ficar com ele. Fica com a gente, o dia já vai embora, fica aqui. Permanece com a gente. E nessa hora, a cena para mim, é uma das cenas mais bonitas que a gente tem. Porque se sentam para comer, depois de uma caminhada de 11 quilômetros, fim da estrada, chegamos ao lugar que a gente tinha previsto chegar. A gente saiu de lá arrasado. Ao longo do caminho a gente foi conversando e talvez até se reconfortando, meio que ganhando possibilidades. E eu fico imaginando que talvez pudessem dizer assim, puxa, amanhã talvez a gente podia falar com essas mulheres de novo, entender melhor o que é que elas viram, porque para eles, do jeito que eles saíram, estavam arrasados. A história acabou ali. Não tinha para que voltar. Mas é naquela hora, sentados na mesa para comer, para devolver um bem que aquele homem estranho tinha feito a eles no meio do caminho, que era contar uma história contar a história de um jeito diferente. Mas é naquela hora que aquele homem, aquele estranho, parte o pão. E some. Para mim, isso é maravilhoso. É incrível como esse texto trabalha essa coisa de olhos fechados e olhos abertos. Pois quando Jesus, desconhecido, estava com eles, seus olhos estavam fechados e não conseguiam perceber quem era. Quando Jesus parte o pão e some, seus olhos abrem, mas já não está diante deles aquele a quem haviam reconhecido pelo partir do pão. Presença e ausência, olhos fechados e agora olhos abertos. E essa é a beleza do texto. Os olhos se abrem com a não presença, mas com o partir do pão. E o relato deles, a despeito deles terem saído de onde estavam e voltado para Jerusalém, por isso que a gente pensa, os caras andaram 22 quilômetros num dia. Eles saíram correndo e voltaram para o lugar de onde não deviam ter saído. E quando chegam lá, a despeito dos relatos, o mestre ressuscitou, o Simão já viu, eles só contaram dizendo, nós o vimos quando ele partiu o pão. Nós vimos o partir do pão. E ele não estava mais lá.
O único relato que eles podiam dizer era que quando Jesus partiu o pão, ele desapareceu. Não era um relato de aparição, mas de desaparição. Porque quando ele partiu, ele sumiu. O que ficou para nós estava aqui. Porque eles vão dizer, por acaso, você não estava sentindo alguma coisa estranha quando conversava com esse homem? Um negócio meio estranho na barriga, uma sensação de que eu conheço essa voz, de que eu conheço essas histórias, de que eu conheço essas perspectivas, que eu conheço isso. O que ficou estava aqui dentro, eles não viram, né? Na verdade, quando eles viram partir do pão, eles se tocaram, mas ele não estava mais lá. O que ficou era a experiência do caminho, era a experiência daquela energia, daquele calor que consumia enquanto caminhavam e discutiam e ponderavam sobre perspectivas, sobre suas próprias frustrações, sobre possibilidades de estarem enganados, equivocados quanto ao que esperavam, quanto ao que achavam que devia ser e não era. Tanto é que não foi. E isso faz a gente parar para pensar nas nossas próprias caminhadas, no nosso próprio caminho. Muitas vezes a gente vai ter que dizer, a gente entrou num caminho de Emaús porque a gente só olha e vê as coisas numa perspectiva de frustração, de derrota. E às vezes a gente precisa se encontrar com um homem desconhecido, que a gente não consegue bem saber quem é, mas que diz para a gente que tem um jeito diferente de olhar para essa história, tem um jeito novo de olhar para essa história. E ao olhar de modo novo para essa história, o que acontece é que a gente percebe que não está sozinho. E mais, o quão importante foi essa cena do partir do pão. O quanto isso representa na conversa, no dizer da gente de que sim, Jesus está vivo e presente. É quando parto o pão, não há sinal outro do que isso. Eu fico imaginando que nessa nossa caminhada, nessas nossas longas caminhadas de, às vezes, incertezas, de frustrações, de decepções, de não conseguir enxergar nada além de eu eu fiz errado, eu acreditei errado, eu não era isso. E de repente a gente é convidado a olhar para essa estrada e olhar para ela, para essa história que nos fez levar para a estrada e perceber que tem algo que eu não consegui ver antes. O convite de Jesus naquela estrada de frustrações e de derrotas era um convite a olhar de modo diferente essa história. A história não mudou. O fim da história era o mesmo. A injustiça tinha acontecido com Jesus. Ele tinha sido crucificado. Os líderes tinham feito e desfeito da forma como quiseram. Isso era latente e evidente. Jesus não tinha nem como mudar essa história, mas a perspectiva de olhar para isso tudo. Eu fico imaginando como deve ter sido bem diferente essa mesma estrada de Emaús, sentido Jerusalém. Porque a estrada de Jerusalém, sentido Emaús, era uma estrada de frustração e de derrota, com sabor amargo. E como teria sido mais saboroso caminhar ou correr 11 quilômetros a fim de chegar no meio de tudo e poder dizer que não erramos. Não erramos.
Sim, nosso mestre foi injustiçado e morto, mas não erramos. Porque quando assumimos caminhar com ele, sabíamos do preço que a gente ia ter que pagar. E agora, mais do que nunca, a gente sabe que vale a pena. Porque ele está conosco quando partiu o pão. E toda vez que a gente parte o pão, a gente lembra, ele anda com a gente, ele caminha com a gente. Eu fico imaginando que, independente se é fácil ou difícil, como a gente leu, sendo fácil ou difícil, ver ou sentir sua presença, saber que ele é quem dá forças para que a gente continue. É olhar para ele não como uma história, não como uma narrativa, não como força narrativa ou como força de história, mas como vento forte de calor e energia que nos impulsiona e diz, não, é isso, a gente segue, mas é preciso às vezes passar pelo caminho de Emaús para tecer novamente perspectivas e reencontrar esperanças. No fim das contas, a esperança daqueles homens foi transformada pela ideia de que não era um líder político ou que iria nos trazer sossego ou restabelecimento de outras coisas. Não, ele não era um cara que vinha da descendência de Davi e iria se colocar como novo rei sobre nós. Não, ele não tinha súditos no palácio. Não, ele não nos enganou. Porque o que ele fez na vida da gente foi ver a história, ver os homens, ver Deus de perspectivas diferentes, novas, humanas, capaz de transformar o meio onde a gente está. Não, a gente não errou, a gente pode continuar, porque a gente não errou. E eu acho que isso é muito grave ao dizer isso, porque se a gente dissesse isso em meio a sinais evidentes de vitória, a sinais evidentes de que tudo deu certo, de que o discurso foi bem aceito, e de que pessoas estavam prontas para abraçar esse discurso, abraçar esse projeto de reino, alguém diria, ótimo, a gente não errou. Mas é exatamente quando tudo deu errado na perspectiva das expectativas, é que eles puderam comprovar que está certo. E eu fico pensando que é exatamente quando as coisas andam ou dão errado no pensamento de sucesso, ou que a gente vê o ideal de sucesso indo por água abaixo, porque quando a gente vê que uma coisa está indo muito bem, está tendo muito sucesso, talvez seja melhor olhar com mais cuidado. Porque, e aí eu estou falando exatamente em termos de crença, de fé, e às vezes até de sociedade, por que não? Mas todas as vezes que a gente vê as coisas desandando, e assim, porque a gente tomou uma decisão de seguir algo que custa caro e que é diferente, que vai na contramão, e a gente diz assim, não, vai dar errado. E dá errado, a gente diz assim, a gente está no caminho certo. A gente está fazendo certo. É quando a gente se vê banido do templo, é quando a gente se vê banido da religião, é quando a gente se vê
como pessoas não tão bem-quistas dentro de um espaço, porque pensamos diferentes, porque agimos de forma diferente, porque propomos coisas que a maioria não propõe. A maioria nem acha que isso funciona. Mas por causa do fato de que a gente olha para Jesus e diz assim, não são quaisquer coisas, são coisas essenciais, como cuidar do próximo, como zelar pelo mais fraco, como não dar atenção a coisas que são tão despropositadas. É exatamente nessa hora que a gente começa a dizer assim, não, quando a gente agiu ao contrário de tudo isso, e a gente foi banido, foi criticado, foi expulso, e a gente diz assim, não, eu estava certo, estava certo, está dando certo. Nesse tempo todo que a gente está passando de quarentena, e cada lugar com o seu nível de quarentena, eu pelo menos cheguei a pensar se a igreja vai encontrar, se a igreja cristã, no caso, vai encontrar sua relevância quando o seu lugar, chamado templo, catedral, ou o que quer que seja, não puder ser usado, frequentado. O que ela, enquanto igreja, como ela pode ser relevante? Eu olho para esse texto e percebo, sim, esse momento de frustração e que já deve ter vindo sobre cada um de nós várias e várias vezes, em, em diversas perspectivas, em diversos pontos. E esse é o melhor lugar para a gente estar. No caminho de Emaús, percebendo ou tendo a companhia de alguém que a gente não sabe bem quem é, mas que só nos faz olhar por perspectivas diferentes. E que aquela frustração ganha traços de nova esperança. Aquilo que nos frustrou, na verdade, era nossa esperança. E aquilo traz vida. E a gente corre atrás de novo, porque a gente percebeu o essencial. Essa história, ela vai na contramão. E eu acho que já mencionei isso, porque enquanto outras pessoas têm as histórias de aparição de Jesus, aqui ela é irônica. Jesus estava ao lado deles e eles não viram. E só viram quando ele desaparece. E isso é demais. É demais. O tema que eu propus para nós de meditação, de reflexão nessa noite, era de reencontrar, e eu coloquei até o entre parênteses, porque às vezes é reencontrar esperanças, mas às vezes é encontrar esperanças mesmo. Esse ou encontrar esperanças, de novo, só nos faz voltar para a experiência de Jesus, para a experiência daquilo que Jesus fazia, daquilo que Jesus falava, daquilo que ele livremente optou por fazer e ser. E que eu e você, quando olhamos para ele, agora, impercebido, ou impercebido, ou despercebido, a gente olha para ele e não o vê. E eu fico imaginando a função de cada um de nós enquanto corpo dessa coletividade, olhando uns para os outros e dizendo, vamos juntos, estando um ao lado do outro e podendo partilhar o pão e dizer assim, eis Jesus conosco. Eis Jesus conosco.
não misticamente, mas como fogo que arde, que consome, energia que está aqui dentro e nos faz olhar para fora e dizer assim: eu tenho que ser diferente, eu tenho que fazer diferença. E assim, de novo, usando uma frase que a Enilde já nos contou, não é que tem que, não é que tem que, mas sejamos nós mesmos, e ao sermos nós mesmos, por causa desse Cristo, essas coisas acontecem, essas coisas andam. Ele não nos, ele não nos convida a assinar um, um, um documento dizendo eu tenho, a partir de hoje tenho que, se eu e você formos, no sentido de sermos, o que ele espera que sejamos, porque nossas esperanças se foram reencontradas no caminho, quando olhamos para ele, percebemos que o que ele promete não é necessariamente o sucesso segundo certos padrões humanos, mas outros, bem outros, e, e que fazer a vontade do Pai custa caro, né? Não para o Pai e nem para mim, porque é difícil, mas porque custa caro, porque nem sempre a gente vai encontrar outras pessoas dizendo, gostei disso, ou aplaudindo. Às vezes a gente vai encontrar vaias e denúncias. Então, sigamos. Tendo feito o caminho de Emaús, sigamos para ser o que Jesus espera que a gente seja. E que a gente sempre prefira dar ouvidos a Ele e àquilo que está dentro de nós, para encontrarmos perspectivas diferentes e tenhamos coragem de voltar correndo para a esperança que nunca estava errada. Mas que a gente, por causa dos nossos medos, dos nossos pensamentos humanos, das nossas perspectivas humanas, a gente se engana, a gente se deixa levar. Olhar para dentro, porque como eu já ouvi, a resposta, na maioria das vezes, está dentro da gente. A gente só precisa deixar que esta voz nos diga, mas não era de outro jeito que você devia enxergar isso? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. E eu fico agora, ou deixo agora para que vocês assim complementem, se quiserem, ou discutam algum ponto que mais chamou a sua atenção, ou que possa vir a nos também a nos edificar nessa noite. Então eu quero ouvir também, se você quiser falar mais um pouco. O espaço está aberto, quem quiser comentar, sinta-se à vontade. Uma coisa que
Não que seja nenhum ponto central e ele sai um pouco, né, um pouco do tema, mas fico pensando o que Jesus falava. Jesus falou que interessou tanto duas pessoas que a princípio não conheciam ele, o viam como um estranho, a ponto de a conversa durar tanto tempo e eles ainda confiarem naquele homem que eles não sabiam que era Jesus a priori para chamá-lo para comer com eles. O que Jesus falava? É interessante que Jesus falava algo que provavelmente já ouviram. Se ele falava da Torá, já tinham ouvido da Torá. Então, eu fico pensando que não era exatamente o que Jesus falava, ou não era apenas a letra da Torá ou a letra dos profetas, não era bem a letra que tornava o discurso de Jesus tão interessante para as pessoas pararem ao longo da vida, para as multidões pararem para escutá-lo, e nesse caminho os dois pararem para escutá-lo e ainda chamá-lo para comer. Às vezes eu fico pensando que era interessante, muito interessante, porque tudo que Jesus falava, de alguma forma, quebrava algum modo de enxergar o texto. E aí as pessoas ouviam uma forma nova de enxergar o texto e ficavam entretidas ou interessadas, né? Porque eu acho que esse modo de leitura que Jesus fazia era muito interessante, porque ele não estava interessado simplesmente no que estava escrito. Isso ele deixa claro na parábola do bom samaritano, né? Quando o mestre da lei pergunta, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E ele pergunta o que diz as escrituras, mas logo em seguida, como você a lê? Porque Jesus se interessa muito, não só sobre o que está escrito, que o mestre da lei sabia. Ele se interessa muito sobre como as pessoas leem. Dá para perceber que esse interesse de Jesus na interpretação, que pode ser muito variada das pessoas, esse interesse também estava presente no discurso dele. Porque quando ele fazia o discurso sobre a lei e sobre as escrituras, nunca era de uma forma que reproduzisse algum discurso já ouvido, era sempre novidade. E nem sempre a novidade era boa, né? Afinal, quando você reinterpretar a lei para reinterpretar o sábado, isso não... Se eu sou judeu, eu não acho isso bom, né? E Jesus sempre dá uma interpretação que agora para a gente é ótima, que para a gente é lúcida, que para a gente é genial, que o faz divino, mas que para um judeu que eu via não, era um dogma sendo rompido, né? Mas esse interesse que as pessoas tinham de ouvi-lo, afinal, era um estranho no caminho. Eu, quando ando na rua, eu posso conversar no metrô com alguém, mas não a ponto de ficar conversando até o final da noite e falar, agora vamos em casa, come comigo, porque tá muito interessante. Não costuma ser assim, mas o discurso, fico pensando nisso. Em como Jesus falava a respeito das escrituras e como a gente precisa aprender a falar dessa forma também. E para isso exige coragem, sobretudo, né? Porque para mim, boa parte das razões pelas quais Jesus foi assassinado pelo Estado é pelo que ele falou, pelas interpretações que ele deu. E hoje, se a gente for agir da mesma forma e seguir o mesmo caminho, certamente a gente vai quebrar dogmas que nos colocarão em maus lençóis, né? E a gente precisa aprender a fazer isso. Então, que o Senhor nos dê sabedoria e nos dê coragem
para fazer igual Jesus no caminho de Emaús, né? Eu acho que isso que você falou, Rafael, você falou e eu fiquei pensando aqui. Por que que ele despertava tanto interesse? E por que que ele perguntava para as pessoas como que você interpreta isso, né? Eu acho que ele colocava a pessoa dele, ou a pessoa do outro, naquilo que estava sendo falado, que estava sendo lido. Então, não era uma palavra, não era o texto pelo texto, mas era o que daquela pessoa, que aquela pessoa tinha nas suas características, na sua história de vida, tudo isso, como que isso tudo se projetava no olhar para aquele texto, na interpretação para aquele texto. E eu acho isso bonito porque as coisas que são escritas, as coisas que nós lemos, as crônicas, as poesias, a pessoa que escreve, ela escreveu e já não é mais dela, já saiu, e aí vai repercutir na pessoa que está lendo. Então, eu acho que Jesus tinha muito interesse na pessoa, nas características da pessoa, na história de vida da pessoa, as conversas dele, a conversa dele com a mulher samaritana, como é que é, o seu marido, não sei o quê, quantos maridos já e tal. Ele tinha interesse na pessoa. E ele também, quando se colocava com relação aos textos, aí nesse caminho eu penso isso. E por que que o pessoal, os dois ficaram encantados? Porque não era só o que ele estava falando, mas ele colocava a pessoa dele naquilo que ele estava falando, né? Então, eu acho que esse é o encantamento. Sim, e eu diria que, indo nessa perspectiva, né, de que o que é que será que motivou esses dois discípulos a continuarem ouvindo e tudo mais, e depois a convidá-lo também. Eu acho que a situação toda fez isso. O texto começa dizendo sobre o entristecimento deles, ao serem perguntados por que é que eles estavam tão preocupados e por que eles estavam, o que eles vinham discutindo pelo caminho. E eu, eu fico imaginando uma estrada de uma roça, sabe? E aí dois caras andando assim, um do lado do outro, e gesticulando um com o outro, querendo, cada um querendo convencer mais o outro de quão errado um outro estava, ele o outro estavam, e de quanto tempo perderam. Eu fico pensando nessa possibilidade. Mas quando eles se encontram com esse que de repente aparece também no caminho, assim como desapareceu no partir do pão, aparece no caminho com eles, andando com eles, e faz uma pergunta: o que é que vocês estão discutindo? O texto diz que eles param. E param entristecidos. O que o Rafa falou é muito importante, porque na fala deles fica a voz dos seus líderes religiosos, daquilo que eles a vida inteira pensaram sobre todos aqueles textos que eles tinham ouvido e que estavam isentos de pessoalidade. Era uma interpretação dogmática que não os levava para novas perspectivas, mas para a mesmice.
é o caminho curto, longo, que a gente ouviu da primeira história. É o caminho da mesmice. Eu fico pensando que a beleza da fala de Jesus está exatamente em mostrar um caminho longo, curto. Quando lê esses textos, os mesmos textos, com perspectivas diferentes, confrontadoras, no meio desse caminho. Tem a questão da pessoalidade, sim, e tem a questão da pessoalidade porque é alguém que sentiu a tristeza e que, apesar de ter chamado a atenção deles quanto à incapacidade de perceberem coisas, teve paciência para continuar caminhando com eles e seguir a estrada com eles e falar com eles de perspectivas diferentes. E eu acho que até aquele momento, o texto diz que eles ficaram constrangidos, não é? Acho que tem essa palavra no texto. Não, na verdade, eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque o dia já declina. Né? Eles constrangem Jesus para que fique, porque já está tarde, é melhor não fazer isso agora. E eu fico pensando que a forma de dizer, colocar-se no meio disso tudo, de transmitir algo que tem a ver com a gente, e que não é uma questão dogmática. E por dogmática eu estou querendo dizer aquilo que parece ser tão certo, que a única coisa que parece que acontece é que eu estou repetindo algo tão plástico, tão formatado, e que você é convidado só a engolir e a olhar e falar assim, ok, então é isso. Sem mais perguntas. Mas o pessoal, quando a conversa vai para o pessoal, aí eu tenho como perceber a profundidade daquilo para mim. Porque naquele que diz também é profundo. Então, eu concordo, sim, com o que a Enilde disse. Quer dizer, eu acho que a pessoalidade é um elemento mágico dessa fala. Mágico no bom sentido, claro. No sentido de dizer assim, puxa, é o que faltava, é o confronto. Porque a gente não pode deixar de perceber que existem dois pontos de vista no texto. O de Jesus, o Rabino Jesus, e os seus líderes religiosos que tomaram as decisões que tomaram por conta do dogmatismo e por outras questões também, claro. Me ocorreu, ouvindo esse texto, algo um pouco parecido com o Tomé do domingo passado. Talvez a necessidade de um sinal. Mesmo que eles estivessem ao longo do caminho percebendo que havia uma identidade com aquilo que eles ouviam dessa pessoa até então não reconhecida como Jesus, é quando eles veem o sinal do partir do pão que eles se identificam como a mesma necessidade que, no fundo, Tomé teve de colocar o dedo na ferida. E, de novo, aí você disse da paciência de Jesus para com cada um deles, né? Precisando dar algo concreto para que aquilo que, de uma certa maneira, já estava dentro deles, coincidisse com a constatação de que era o Jesus que eles já conheciam. De novo, acho que entra nessa coisa do indivíduo mesmo, né? Era isso. Lindo, Cristina. Adorei. É isso. É isso. É isso. Eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Uma pergunta porque eu não sei a resposta. Eu estou pensando aqui. Se eu soubesse a resposta, eu faria um comentário. Mas eu não sei. Então eu vou jogar o problema para você.
A gente viu no texto como é importante, por um lado, confiar no que a gente sente. Porque aqueles homens, eles podiam ser até iletrados. Eles tinham toda uma construção social da época, com os conhecimentos que eram passados pelos rabinos. E, independentemente de tudo que eles eram, eles sentiram, e depois que eles perceberam. E os dois sentiram, foi nem só um, os dois sentiram que tinha algo diferente naquele homem. Então, isso nos coloca a importância de prestarmos mais atenção no que a gente sente, quando a gente ouve quem quer que seja que a gente ouça. Porque pode haver um bloqueio. Geralmente a religião coloca um bloqueio na gente. Porque imagina a gente, sei lá, a gente está ouvindo uma pessoa falando numa TV, a gente está falando, nossa, que mensagem bonita e tal. Aí depois alguém fala, não, legal, nosso grande líder aí do Islã do Brasil. Nessa hora você já quer falar, não é tão bonito. Não. Porque a religião, ela ela te faz não querer ouvir algumas pessoas pelo que elas creem em geral. Então, é importante. É importante prestar atenção no que está sentindo, porque isso é um grande indicativo. Esse é um ponto. Mas, o outro ponto... continuando com esse... É tão importante a gente prestar atenção no que a gente está sentindo, ainda mais para a gente que, enfim... pelo menos a maioria aqui, eu acho, veio de um meio reformado. Porque esse meio reformado, querendo ou não, ele coloca, desde que a gente é criança, a informação de que o coração do homem é mau. E tudo que você sente, de alguma forma, é mau, é ruim. E o coração do homem é enganoso. Então, qualquer coisa que você sente, você aprende no meio reformado que não, deve ser errado. Você está sentindo, deve ser coisa ruim. Então, é um meio difícil de lidar também. E a gente critica os pentecostais, porque eles sentem muito, né? Mas a verdade é que a gente aprendeu a deixar de sentir. Enfim. Mas, agora o outro lado. Porque agora eu só falei porque é importante e porque a gente deve se perceber. Por outro lado, a gente é fruto de uma construção social. E a gente aprende coisas desde criança que são chamadas de verdades, doutrinas e dogmas. Algumas a gente aprende tão cedo que na idade adulta a gente nem sabe mais quem foi que ensinou. A gente até acha que a gente pensa daquele jeito porque a gente deve em algum momento ter chegado àquela conclusão. Quando na verdade a gente chegou em conclusão nenhuma, porque a gente não teve um andar de pensamento, um fluxo de pensamento que chegou a uma conclusão. A gente só aceitou tão jovem que a gente esqueceu por quê. E a gente vem reproduzindo esse tipo de pensamento, esse tipo de verdade. E quando a gente ouve alguém reproduzir essa verdade que a gente recebeu quando criança, nos soa como algo verdadeiro. Deixa eu tentar dar um exemplo. Quando eu estava escutando, enfim, vi um programa do Caio Fábio que eles passaram uma parte de uma pregação do Silas Malafaia, né? Que o Silas Malafaia estava achando horrível porque numa determinada igreja eles cantaram uma canção que ele chama de ímpia, né? Eu não lembro que canção que era. Paralamas, eu acho, alguma coisa assim, com uma letra naquele momento me parecia bem legal a letra. Mas aí o Silas Malafaia fala, igreja, esses homens estão cantando músicas ímpias dentro de templos, vocês acham isso correto? Eles são sacerdotes de Satanás, não sei o que lá. E muita gente da igreja do Malafaia ouviu isso e eu imagino que sentiu seu coração também queimar e arder. Porque eles aprenderam a pensar igual o Malafaia. Isso não significa que o que o Malafaia está falando era uma verdade, porque não era. Ele estava errado. Mas por reproduzir uma verdade que aquelas pessoas aprenderam lá na tenra infância, as pessoas ouviram ele
ouviram algo que já concordavam e falaram, nossa, tá aí, um profeta de Deus. Então eu fico pensando, se por um lado a gente tem que aprender a confiar no que a gente sente, sobretudo a gente que veio de meios reformados, porque a gente aprende a deixar de se importar com o que a gente sente, a gente só aprende, não importa o que você sinta, leia as escrituras, o que está escrito lá é a verdade. É isso que a gente aprende. E é péssimo isso. Por outro lado, a gente pode se enganar pelo que a gente sente também. E a gente pode se sentir errado. A gente pode ouvir um falso profeta, como Malafaia, falar algo que a gente ouvia, acreditava lá na tenra infância e fala, nossa, estou sentindo que o que esse homem fala é verdade. E na verdade não. Na verdade, a gente só não se desconstruiu o bastante. Então veja que dilema, em que dilema eu me coloquei, e eu não sei responder. Por um lado, eu tenho que prestar atenção no que eu sinto. Por outro lado, eu tenho que tomar cuidado, porque eu posso estar sentindo errado e não ter me desconstruído o suficiente. E por isso eu estou sentindo aquilo. A partir do momento que eu desconstruir algumas verdades que eu obtive lá na infância, talvez eu deixe de sentir aquilo e consiga enxergar aquilo que me parecia, que me encantava como verdade, enxergar como uma tremenda mentira, na verdade. Não tenho resposta, eu jogo a bola para você. Para mim? Mas Eu achei que era para todo mundo. quem quiser, porque eu, sinceramente, não sei o que fazer com esse dilema. Eu acho que, como diria, a resposta está dentro de você, você já falou. Eu acho que esse é um grande dilema que a gente vive, porque não tem jeito da gente saber ao certo, né? Vamos dizer assim, eu acho que nesses momentos de desconstrução de algumas coisas, alguma coisa tem que ser construída no lugar. Normalmente é construída alguma coisa no lugar. Os momentos de desconstrução, vamos dizer, das crises que a gente, pelos momentos de crise que a gente passa, crises internas, pessoais, de reflexão, de compreensão, de fé, de tudo, e são momentos importantes e são momentos que a gente devia dar maior significado positivo do que negativos, né? Porque às vezes a gente passa por momentos de desconstrução de algumas coisas e às vezes nós ouvimos aquela vozinha, não a vozinha, né? A vozinha, a voz pequena da nossa infância, daquilo que a gente aprendeu, dos nossos pais, de tudo. E eu não estou falando que está errado, está certo, mas assim, a gente põe essas vozes nos fazem pensar melhor se a gente está tomando mesmo a decisão correta. E eu fico pensando que a estrada de Emaús também tem esse caráter. Por que tão entristecidos? Por que tão desapontados? Por que tão feridos? Por que tanto daquele jeito? E talvez do nosso lado, ou de outros, a palavra fosse, mas poxa, não andaram com Jesus, ou não viram Jesus fazendo essas coisas, não viram Jesus lidando de outros jeitos. Por que estão tão assim, tão frágeis, tão fragilizados agora? Por que estão tão desconstruídos? Por quê? Não desconstruíram tudo? Mas o fato é que o Jesus morreu na cruz. Cara, o negócio foi pior, não foi só na base do discurso, não foi só o seguinte, não, olha, ele teve um debate e ele perdeu. Não, ele perdeu a vida dele, ele morreu. E aí os caras estão voltando e com aquela sensação de que, puxa, tudo que a gente ouviu até antes dele parece que estava certo. Então, assim, o que você colocou tá isso, sentir, eles estavam sentindo aquilo, estavam vendo, percebendo alguma coisa nova. Mas, assim como a Cristina falou, quer dizer, o sinal que faltava era aquele partir do pão. Aquele partir do pão trouxe ressignificações.
de muitas coisas. E assim, eu acho que na caminhada da gente também é assim. Às vezes a gente vai ter muitas vozes do nosso lado dizendo, não, mas se você fizer isso, você está abandonando a fé, você está abandonando as convicções de seus pais, você está jogando fora o que o berço batista, presbiteriano, não sei o quê, trouxe de tantos séculos para cá e tal. E você diz, tá, mas não tá certo. E não tá certo por causa de quê? Por causa de uma perspectiva nova que eu encontrei em Jesus e não no dogma. Então, e eu vou dizer, isso é muito difícil, assim, quando isso acontece. Então, quer dizer, se a gente tem a mente, e assim, também acho que não é para todos, tem muita gente que vai ouvir as mesmas coisas que eu ouvi, que você ouviu, e que vão ter reações como aquelas mais, assim, vamos encaixotar essas informações novas, esse jeito novo de pensar, a um padrão hermenêutico, a um padrão dogmático, e assim a gente, quem sabe, faz um ponto aqui, um ponto ali, e a gente consegue fazer com que isso não se torne uma coisa totalmente nova, mas a gente não joga totalmente fora, mas não tem reação nenhuma, é inócuo, né? Você fica daquele jeito, você fala assim, caramba, para onde foi aquilo? Para lugar nenhum. Mas quando você encontra, de repente, pessoas que são questionadoras, que são capazes de perceber aquilo que é novo, e falar assim, não, peraí, isso aqui é novo. Isso aqui, então, isso vai na contramão daquilo. Não tem jeito não tem jeito de vincular uma coisa com a outra. Não tem jeito de simplesmente passar um cimento e fazer com que coisas tão diferentes fiquem niveladas. Não dá. E aí, quando isso acontece, há rupturas. E quando há rupturas, sim, há crises, né? Há muitas crises. Eu me lembro de uma crise em especial minha, uma delas, né? Eu vou falar uma só, mas de uma delas em que eu tinha lido algumas coisas, estudado algumas coisas durante a semana, e eu cheguei no fim de semana e fui dar a bênção, e na hora que eu fui dar a bênção, eu olhei para mim mesmo e falei assim, e agora? O que eu faço? Como eu reajo? Eu fiquei por alguns segundos paralisado ali, falando assim, eu não sei como, por quê? Por causa da crise. E ela foi se resolvendo e se ressignificando algumas coisas, e a partir daí, não vou dizer, é fácil. Não, não é fácil, mas são tomadas de decisões e às vezes sim, a gente se confunde e a gente pode sim confundir-se com o que a gente sente, mas também é relevante sentir, dar voz ao que sente, né? Ou dar sentido ao que sente. Não sei, eu estou pensando aqui também. Vou falar um pouquinho também. Eu acho que a minha história já é bem longa. Marcelo conhece um pouco da minha história. E eu quero dizer para você, Rafa, que a gente não pode ter medo de desconstruir. Eu acho que o medo nos amarra e nos prende nas formas que nós recebemos. Então, essa coisa assim, aprendi isso, aprendi aquilo, não é aprendi. É que veio uma forma, eu escutei uma história bíblica de tal jeito, mas à medida que eu, particularmente, eu falo da minha história, cada um vai ter a sua, não tem uma cartilha, não tem uma norma para isso, mas a minha história, à medida que eu fui encontrando pessoas que tinham pesquisado e que apresentavam um outro lado, e que eu dizia, opa, peraí, isso faz sentido, né? Não, mas que se eu parar para ouvir isso aqui, eu vou perder, eu vou ficar insegura. E eu digo para você,
O Marcelo falou da crise dele, a minha crise fundamental, já tive outras, mas essa básica, eu não podia ter medo, porque realmente desconstruiu tudo, tudo. E por um tempo X, que eu digo até hoje que eu não sei quanto tempo foi, se foi 15 dias, se foi 3 meses, eu não tenho ideia de quanto tempo foi. Parecia que tudo estava no ar. Eu tinha algumas pessoas que eu olhava e que eu sentia honestidade, sentia coerência, por mais que fossem até diferentes de mim. E aí, olhando para essas pessoas, eu consegui me sentir um pouco mais segura e, de repente, refletindo, abriu, fala, nossa, mas olha, tem essa... Caiu tudo, mas eu vou construir uma outra coisa que é interessante também, né? E essa outra coisa que eu construí naquele momento tinha uma característica de não ser dogma, de não ser fixa. E na hora que eu construí isso, eu pensei comigo, puxa, dessa forma que eu estou olhando, não tem importância se daqui a um certo tempo, por algum outro olhar, essa imagem que eu estou criando caia também, não tem problema, porque eu estou sentindo que a realidade é muito maior do que isso que eu estou construindo para poder pensar, para poder raciocinar. Nosso cérebro precisa de imagens e a gente precisa de palavras, de nomes, né? Então, eu acho que essa questão do medo nos amarra e a gente não pode ter medo. E a outra questão é a gente usar a inteligência que todos temos, né? Montar esses critérios com inteligência, com honestidade e não tendo medo. Eu acho que não sei, essa conversa a gente podia ter por muito mais longa, mas eu só queria deixar isso para você, e você, Rafa, que colocou a sua pergunta. Eu acho que essa pergunta é extremamente importante, extremamente importante. E o que a gente aprendeu, o que a gente ouviu, são coisas interessantes, ok, na época em que aprendemos, na época que ouvimos, só que a gente cresce, a gente, né, conhece outras coisas, e grupos, quer dizer, isso, na verdade, aconteceu, eu tinha grupos de amigos que também estavam passando as suas crises honestamente. Então, isso, a gente sempre compartilhava coisas, não eram coisas sozinhas, né? E, bom, é isso, chega, já falei muito. Fantástico, é isso aí. Eu acho que é vencer o medo. É o primeiro ponto. E se já estamos aqui, eu gostaria de propor a vocês que, se tiverem aí algum petisco, alguma coisinha que vocês queiram, como se a gente comendo junto nesse momento derradeiro, para a gente dizer assim, puxa, a gente está celebrando a ceia que Jesus nos ensinou, e que embora a gente esteja à distância, conectados pela internet, estamos unidos pelo sangue de Cristo, pela pessoa de Cristo que está em nós e que habita em nós, que nos traz juntos uns com os outros, e que essa experiência de celebração é, antes de tudo, um momento da gente se encontrar e manter viva a esperança, não só da sua ressurreição, mas também da sua presença, e ainda mais, digamos, se isso não bastasse, que uma vez ele presente em nós, as nossas ações, nossas atitudes e escolhas
diante desse mundo, ou neste mundo, ou para com os nossos próximos deste mundo, estão baseadas nos conceitos do reino que ele mesmo nos ensinou. Então, quando a gente celebra aqui, a gente diz que a gente espera nele, a gente pode esperançar nele, como dizem os novos termos, mas a gente tem essa esperança viva e celebra agora, né? Então, Jesus tomou um pão, e eu pego aqui um pão que a gente tem, e a gente diz que Jesus estava reunido também com seus discípulos, e ao redor da mesa, e enquanto comiam, Jesus tomou esse pão, um pão comum daquela época, o partiu, deu aos seus discípulos e disse: olha, comam dele, porque esse aqui é meu corpo, que é dado e partido por vós. Façam isso em memória e por amor de mim. Senhor, aceita-nos como teus discípulos e ajuda-nos a enfrentarmos as dificuldades dos caminhos. Com a tua presença, hoje e sempre. Amém. Da mesma forma, enquanto também comiam e ceavam e partilhavam, ele tomou um vinho. O vinho que eles tomavam mesmo. E deu a ele novo sentido. Disse: esse aqui é o meu sangue. É o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. É por meio desse sangue que somos limpos, sim, mas do nosso pecado estrutural, do nosso pecado diante da humanidade, e é este sangue também que nos une uns aos outros. Façamos isso em memória e por amor dele. E você pode tomar o que você tiver aí. E assim, quando a gente ceia, a gente tem a viva esperança de que a gente continua unido por causa do mesmo Senhor. E que a gente luta pelas mesmas coisas que ele. Que esse compartilhar nos dê forças para a gente seguir essa semana, mesmo em meio a tantas notícias ruins e tão avassaladoras para tanta gente, que seja uma semana em que eu e você possamos fazer diferença, e fazer diferença para que haja uma sociedade melhor, para que haja um mundo melhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos proteja hoje e sempre. Então, irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo repousem sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Eu vou, se puder, fazer a leitura do texto antes do pós-lúdio, do Carlos Alberto. Sim. Só o seu microfone aqui, deixa eu ativar. Senhor, a tua mesa é farta e santa. Que nossa bondade seja tanta ao repartir com alegria o pão, o vinho e a ternura do perdão. Senhor, a tua mesa é justiça e esperança. Que na força dessa aliança a nossa vida seja a Eucaristia e o teu reino se faça dia a dia. Senhor, a tua mesa é anúncio de graça, é também denúncia da desgraça. Que no mundo novo em construção não nos encontre na omissão. Amém. Amém. Amém.
Muito bom. É Rosas de Saron, Rafa? Eu não sei quem canta. Chama Te Vejo a música, agora. Rosas de Saron. É, Aham, porque o som me lembra muito. pode ser.